Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam todos bem e com bastante saúde, né? Hoje nós vamos fazer a correção daquelas atividades que vocês fizeram em casa, que eram umas avaliaçõezinhas, né? Vamos lá dar início então. Bom, sexto ano. A primeira atividade de vocês traz duas imagens que eu tenho certeza que elas são conhecidas de vocês, né? Era observação de imagem e vocês tinham que observar mudanças e permanências. Então, na primeira questão, ó, você consegue identificar qual local foi fotografado nestas fotos? Se você souber, escreva qual é. Ah, gente, essa é fácil, né? Aqui a gente tem a Praça Central de Laranjal, a Praça do Largo São João, né? Essa é conhecida de todo mundo, tenho certeza. Essa estava facinho. A letra B pede para vocês compararem as duas imagens. Olha lá, comparando as duas fotos, você consegue perceber mudanças ou permanências? Explique o que você observou. Então, vocês teriam que olhar as duas imagens com bastante atenção e vocês iriam perceber que realmente tem coisas que não mudaram, mas teve coisas que mudou e que mudou bastante, né? Por um exemplo, ó, vou mostrar aqui para vocês. A igreja matriz, ela permaneceu, ela é a mesma, né? De 1954 e de 2015. Apesar de ter alguns detalhes nela que mudaram. Vou dar um exemplo, ó. Tá vendo os nichos aqui, ó, da frente da igreja? Lá de 1954, se a gente olhar a de 2015, a gente vai perceber que apareceram aqui duas imagens, né? Que foram colocadas nos nichos. Uma mudança, ó, aqui a gente não vê mais a cruz no topo lá da igreja. Aqui a gente tem, ó, tá vendo? Então, são algumas pequenas mudanças. Se a gente observar o detalhe da fachada da porta aqui também, ó, a gente for comparar, a gente vai perceber que sofreu também alguma mudança. Agora, uma mudança muito grande que aconteceu aqui em relação ao piso da praça, né? Vejam bem, em 1954, o piso praticamente era de chão de terra, né? Não tínhamos um piso feito. Em 2015, a gente já tem aí a colocação do segundo piso. Olhe lá, tá vendo? Que a gente percebe aqui que foi colocado um outro piso em cima de um que já tinha sido colocado. Então, foi uma reforma que teve na praça. Uma outra reforma que a gente teve na praça foi esse alargamento, ó, dessa entrada da praça. Olha como era estreitinho aqui, ó. A gente consegue reparar isso comparando ali as duas imagens, olhando as portas laterais da igreja. Olha, na primeira foto, elas não aparecem praticamente nessa entrada lateral, nessa entrada frontal da igreja. E na segunda imagem, elas aparecem. Então, a gente percebe que essa entrada ela foi alargada. Então, isso é uma mudança. Os jardins também passaram por mudanças, né? O tipo do acabamento aqui do canteiro, né? Olha, que era feito com plantas mesmo. Na imagem mais nova, mais recente, a gente tem feita com tijolos, olha, alvenaria. As iluminações aqui, ó. A gente tem um globinho, aqui nós temos um outro tipo de iluminação. E se a gente for observar hoje, já passou por mudança também a iluminação da praça, né? Então, são mudanças e permanências. Essa não era tão difícil para vocês, né? Bom, a questão número 2 fala um pouquinho sobre o Egito. Vocês tinham um texto que vocês teriam que ler e depois responder as questões. Então, vamos lá, vou ler com vocês. Olha,
construção das pirâmides botou milhares de egípcios para suar. Exigiu conhecimentos avançados de matemática e muitas pedras. Das 100 pirâmides conhecidas no Egito, a maior e mais famosa é a de Quéops, única das 7 maravilhas antigas que resiste ao tempo. Datada de 2550 a.C., ela foi a cereja do bolo de uma geração de faraós com aspirações arquitetônicas. Khufu, ou Quéops, seu nome em grego, que encomendou a grande pirâmide, era filho de Snefru, que já tinha feito sua piramidezinha. O conhecimento passou de geração em geração, e Quefren, filho de Quéops, e Miquerinos, o neto, completaram o trio das pirâmides de Gizé. Para botar de pé os monumentos, que nada mais eram que tumbas luxuosas para os faraós, estima-se que 30.000 egípcios trabalharam durante 20 anos. Esses trabalhadores eram trocados a cada 3 meses. A maioria trabalhava no corte e transporte dos blocos, diz Antônio Brancaglione Júnior, egiptólogo do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além do pessoal que pegava pesado, havia arquitetos, médicos, padeiros e cervejeiros. Esse texto, gente, ele conta um pouquinho a respeito da construção das pirâmides, né? E aí vocês têm, na questão da letra A, pedindo assim, ó, segundo o texto, quais conhecimentos os egípcios antigos possuíam para construir as pirâmides? E uma segunda pergunta na letra A também, para que elas foram construídas? Então, nós vimos lá no texto que eles tiveram que ter muito conhecimentos matemáticos, né? Foi um conhecimento muito importante para eles. E o texto também fala que elas eram tumbas dos faraós, né? Então, para que elas foram construídas? Para serem tumbas. E o que são tumbas? É como se fossem túmulos, né? O local onde os faraós eram enterrados. Então, essa não estava difícil também, né? Era segundo o texto. A letra B pede para vocês, ó, vocês têm um trechinho do texto e depois tem a pergunta. Segundo o texto, para construir as pirâmides, estima-se que 30.000 egípcios trabalharam durante 20 anos. Esses trabalhadores eram trocados a cada 3 meses. A maioria trabalhava no corte e transporte dos blocos de pedra. Bom, aí um trechinho do texto. E vocês têm aí a questão. Como você acha que os antigos egípcios fizeram para arrastar pedras tão grandes e pesadas para construir as pirâmides? Gente, eu estou perguntando para vocês assim, ó, como você acha? Então, isso quer dizer que você teria que levantar uma hipótese. A gente não tem certeza de como eles fizeram isso, né? Existem algumas hipóteses, eu até localizei para vocês aqui e vou mostrar, vamos ver. Olha, existem algumas hipóteses que eles possam ter arrastado essas pedras para cima das pirâmides, através de rampas que eles construíam, enfim, muita gente puxando, mas a gente não tem certeza de como foi. Então, eu queria, nessa questão, que vocês levantassem uma hipótese a respeito de como foi feito, tá? Então, aí é a opinião de vocês. Não existe uma resposta exata para essa questão. Na questão número 3, vocês têm aí um gráfico e que vocês teriam que observar para poder responder as questões que vieram em seguida. Então, vejam bem, ó, o gráfico, qual é o assunto dele? O nome dele já diz qual é o assunto, ó, percentual de imigrantes entrados no Brasil segundo o IBGE. E aí a gente tem portugueses, 31%, italianos, 33%, espanhóis,
13%. Japoneses, 4,2%. E alemães, 4%. Tranquilo, né? Observar e aí vocês tinham que responder. Deixa eu acertar um pouquinho aqui para ficar fácil. Olha, a letra A. Qual é o assunto mostrado no gráfico acima? Gente, está no nome do gráfico, ó. Percentual de imigrantes. O assunto é o percentual de imigrantes entrados no Brasil, segundo o IBGE. Tá aí, a resposta era só copiar. E a letra B? Quais os dois grupos de imigrantes que chegaram em maior quantidade no Brasil e quais os dois que chegaram em menor quantidade? Também fácil, é só olhar o tamanho das barrinhas lá. Quais são as duas barrinhas maiores? Portugueses e italianos. Então, são esses que entraram em maior quantidade. E quais são as duas menores barrinhas? Japoneses e alemães. Então, esses é o que entraram em menor quantidade. Na letra C, vocês tinham que... essa também é pessoal, tá, gente? Olha, você possui em sua família alguma descendência dos grupos de imigrantes que estão representados no gráfico? Se sim, qual? Então, vocês teriam que me contar se vocês têm alguma descendência desses imigrantes que foram representados ali, ó, portugueses, italianos, espanhóis, japoneses e alemães. Se sim, vocês iriam contar para mim aí, né, qual descendência vocês teriam. Ah, gente, não estava difícil, né? Estava bem facinho. Bom, e por hoje é só. Fizemos a correção. Espero que vocês tenham ido bem, que vocês tenham conseguido resolver todas. Tá bem? Até mais. Fiquem com Deus.